Cheguei chegando também. Chegando, glória a Deus, estava tão bom, preciosa de Jesus. Menina, não estava querendo aceitar aqui, mas tudo bem. O Né? importante é tudo. Para acontecer o tempo, né? A gente tem que exercer o que a palavra de Deus diz. Tá, more. Seja, é more ou more que fala? More, more. More. Olha que sobrenome. De onde que vem esse sobrenome, Tabata? É italiano. É italiano. É isso mesmo, Kleber, só para dar emoção. É isso mesmo, ó. Tá suando frio aqui. Ia ter que fazer a live toda sozinha. Pois é, exatamente. Não, eu ia fazer, não. Eu ia falar assim, Kleber, entra aí. Tava até isso aí, vamos nesse bate-papo gostoso, né? Eu até brinquei. Falei, ai, vamos fazer um bate-papo com a Tabata. E chegou o dia, graças a Deus, né? Estamos aqui na santa expectativa. E você vai contar um pouquinho aí. Ô, Tabata, sabe o que eu achei engraçado? Eu fui ver onde que era Timor-Leste, né? Porque na escola, nos estudos, não é falado muito de Timor-Leste. A gente escuta mais de países europeus, outras coisas, né? Mas quando eu descobri que era no sudoeste asiático, eu já imaginei todo mundo assim lá. É assim mesmo? Todo mundo. É É, mesmo? mas é aquele olhinho puxado e a pele mais escura. Mesmo. Então, eu falo assim que o meu povo ali é o povo que come cachorro, então Laos, Camboja, Vietnã, aquele povo assim que tem o olhinho puxado, uma pele mais escura. Eu acho que é bem característico ali do Sudeste Asiático. Nossa, você falou que eles comem cachorro, irmã. É verdade? Eles comem. Eles comem cachorro e não bebem leite de cabra. Porque uma vez eu falei para o missionário, meu, fala para eles beberem leite de cabra, tem cabra aí em tudo quanto é lugar. Eles têm baixo consumo de proteína. Ele falou assim, eu falei, eles falaram que absurdo, irmão, tá doido, não se toma leite de cabra. É culturas, Então, né? cachorro pode, mas cabra, leite de cabra não. Cabra pode, o Mas leite que só não. uma, é mesmo. E só uma curiosidade, mas eles têm como bicho de estimação cães ou não? É como se fosse uma Não, é mais galinha para pra criar gente? mesmo. É, É, é. é Mais. como se pra gente fosse uma galinha que vai quebrar o pescoço e comer. Ah, entendi. Nossa, que Ou interessante. Olha aí, gente. cria, né? Cria, tem a cachorra que dá filhote, bastante filhote, aí cria mesmo para vender os filhotes, Gente, para comer. olha aqui, já tem gente falando, ó, o Timor-Leste está na minha lista de campo que eu ainda quero ir. A Jorcileia. Partiu, Glória a Deus, minha irmã. partiu Gente, Timor, partiu Timor, partiu gente. Timor, é isso mesmo. É que língua que fala lá, Tabata? Olha, gente, o Timor tem 1.300.000 habitantes, 16 povos e 34 línguas. Então, falo que o tijolinho de Babel caiu por ali, entende? Porque é língua para tudo quanto é gente. Eu acho que o maior povo, que é o Mumbai, tem 200.000 habitantes. E, na verdade, essa é um desafio ali da região, né? Do Pacífico Asiático, ali é onde se concentra o maior número de línguas sem tradução da Bíblia, Nossa. né? Mas, assim, as línguas oficiais são o português e o teto. E aí eu preciso falar, você tem 80% mais ou menos de falantes do teto, que o teto não é a língua de nenhum povo, né? E você tem 5% de falantes de português. Né? E por que, que o português é uma língua oficial? Porque no período da independência foi uma decisão política de se aproximar mais de Portugal do que da Indonésia, que foram os dois últimos colonizadores ali. E aí optou-se pela língua portuguesa também para fazer parte da comunidade de países de língua portuguesa. Foi uma decisão política, assim, nós vamos ficar independentes, mas não queremos assim entrar sozinhos nesse mundo. Gente, ontem o Timor-Leste completou 22 anos de independência. Então, gente, é um jovenzinho. É um jovem, não é mais adolescente, já é um jovem. E que interessante, né? E tem mar, tem praia, tem alguma coisa lá perto? Minha filha, é uma ilha, ali é paraíso, aquelas ilhas belíssimas ali, Sudeste Asiático. Agora eu preciso contar outra coisa, né? Que ali também, pertinho da Austrália, quem já vai pensando em alguma coisa, ó, tic-tac, tic-tac, tem crocodilo de água salgada. Crocodilo de Misericórdia. água salgada ali, então tem mares, né, praias belíssimas. E aí tem várias praias que não são para nadar, assim, que são dos crocodilos, está meio dividido ali o território. Então, dificilmente hoje você vê um crocodilo ali nas águas
onde o pessoal costuma nadar mais, né? Mas Aham. qualquer coisa, se você ouvir um alarme ali, é melhor sair correndo da água. Ai, meu Deus. É isso aí, vamos falar então um pouquinho. Fala para mim do projeto. Você tem um projeto muito bonito aí, né? Sobre literatura, que é o Baruch. Conta pra gente como que é, as vidas que já foram alcançadas, testemunho, conta tudo que eu quero saber, Tabata. Tá bom. Olha, o projeto Baruch, eu falo que ele é um projeto que é fruto de oração e pesquisa. Porque quando eu fiz meu mestrado em missiologia, eu comecei o treinamento já no mestrado em missiologia, que eu tinha formação em jornalismo, né? E eu pesquisei muito sobre o Timor-Leste, né? Eu fiz todos os meus artigos ali com base pesquisando o Timor-Leste, fiz a dissertação, a pesquisa eu fiz no Timor-Leste. E então eu falo que é fruto de pesquisa, mas muita oração. Meu primeiro ano foi só de orar, não foi de fazer nada, né? Perguntando, Deus, o Senhor quer que eu vá para o Timor? Deus, o Senhor quer que eu faça o quê no Timor-Leste? E eu falo assim que eu sou meio doida, porque aí eu escrevi seis fases, né, para o projeto Baruch, já há 20 anos de trabalho. É claro que isso não vai acontecer assim do jeito que a gente espera, mas assim, eu sei para onde eu quero ir, eu sei o mínimo que eu quero alcançar. Então, o projeto Baruch, eu gosto de contar uma história do evangelista Anthony. Ele é de Bessusso. E ele contando, eu comecei a fazer umas pesquisas ali no Timor sobre a história do início de cada igreja, porque é uma igreja nova, então você ainda tem os primeiros convertidos de cada igreja. E aí eu falei assim, seu Antônio, como que foi aqui? Ele falou assim, olha, eu evangelizei um monte de gente aqui. Eu falava, pessoal, vem seguir Jesus. E eu falava, mas seu Antônio, o que o senhor falava assim e tal? Ele falou, eu falava isso, vem seguir Jesus. Eu falei, mas o que o senhor falava sobre Jesus? Morreu na cruz, expiação de pecados, morte substitutiva, naquelas cores presbiterianas, assim e tal. E ele falava, não, eu falava assim, vem seguir Jesus. Você quer ir para Dili, que é a capital? Só tem uma estrada, e até hoje só tem uma estrada. Então, só tem uma estrada. Você quer ir para o céu? Só tem uma estrada. É Jesus, vem seguir Jesus. E evangelizou um monte de gente. Então, tem lá uma igreja hoje lá, né, e tal. Mas eu falo assim, essa é a igreja no Timor-Leste, né? Você tem ali pessoas que conhecem Jesus, que creem em Jesus, sabe? Muitos deles, de forma assim, milagrosa mesmo, romperam com as idolatrias e tudo mais. Mas é uma igreja que precisa saber quem é Jesus, né? E aí que entra o projeto Baruch. O projeto Baruch, ele vem trazendo informação, porque eu falo assim, a primeira coisa é a Bíblia. Já tem gente trabalhando com tradução da Bíblia, né? Eles receberam o Novo Testamento impresso no início do ano passado. Então, eles têm muito que aprender. E aí o meu projeto é de produção de literatura. Tabata, que literatura? Tudo, gente, não tem nada, né? Assim, você precisa começar do zero. E às vezes quando eu falo assim, não tem nada, o pessoal não entende, né? Fala assim, é tipo abrir uma gráfica lá, sei lá, em Manaus, sei lá, em Santarém, no lugar mais distante assim, mas com alguma estrutura, não. Você não tem um acordo ortográfico para a língua. Você não tem gráfica comercial. Você não tem pessoas capacitadas para fazerem revisão. Você não tem essas funções de revisor e às vezes até de tradutor. Você tem, às vezes, tradutores estrangeiros mas não tem muito essa função ainda, né? Então, você tem que treinar a equipe, você tem que começar do zero e você tem que ir trabalhando de tudo. E eu cheguei lá com essa ideia assim, porque eu falo assim, né? Publicar livro, eu aposto que aí alguns ouvintes estão aí pensando, já tem uma dica aqui para a Tala, porque esse livro aqui tem que ser traduzido e não sei o quê. Meu, a gente tem essa listinha na nossa cabeça. Quem gosta de ler, ainda mais, gente, tem os 10 livros que todo cristão, em qualquer lugar do mundo, precisa ler. Mas não é assim. Como eu disse, é uma igreja nova que está aprendendo. Então, você tem que perguntar para essa igreja o que ela está perguntando, né? E não é assim perguntar, mas você tem que ouvir dessa igreja quais são as perguntas que essa igreja está fazendo. Que resposta que eu vou dar agora a partir da literatura que vai ser útil, que vai abençoar meus irmãos na fase que eles estão agora. Então, é isso que eu estou fazendo. Nossa, que maravilha! E me conta aí, você está lá desde 2018, é isso ou não? Desde 2018? De 2022.
Desde 22. 2018, eu sou Ah, você missionária estava da a tempo inteiro. PMT, Ah, aí tá, sim. eu fiz um ano de captação de recursos, comprei a passagem e aí veio o que? Pandemia. Aí na pandemia eu fiquei de molho mais um pouquinho. E aí depois cheguei no Timor em fevereiro de 2022. De dois. E já tem algum testemunho, alguma coisa que aconteceu lá e você fala, nossa, Deus, eu tinha que estar aqui mesmo? Olha, eu falo que missionário assim vai, ele tem um reizinho ali na barriga. Eu acho que Deus humilha bastante a gente, trabalha e tal, mas a gente tem. E eu fui com essa ideia assim, gente, vou abrir a primeira editora evangélica no Timor-Leste, entendeu? Eu vou chegar chegando, entendeu? E aí, realmente, eu acho que esse trabalho assim específico de uma editora, ninguém está fazendo. Mas eu encontrei ali 15 irmãos ou organizações que estão assim total ou parcialmente envolvidos nesse projeto de literatura, produzindo material, ou de repente assim um pastor que viu a necessidade de algum material e publicou um material sobre oração, sobre batalha espiritual, sobre alguma coisa, e organizações. E aí eu falei assim, gente, a gente precisa se conhecer, né? Esse povo não se conhece, não é todo mundo que se conhece. E aí a gente teve a graça de, com um ano e meio de Timor, eu consegui realizar o primeiro e o segundo encontro de publicadores cristãos do Timor-Leste. Olha, Olha só que massa. E aí a gente conversa sobre essas nossas dificuldades, né? As principais dificuldades são impressão e distribuição. A gente não tem gráfico e não tem correio, né? A gráfica ainda é um desafio, né? Eu tenho lá numa fase lá do meu projeto, tem uma gráfica. Eu pensava assim, depois de uns 10 anos, tal, eu acho que a gente pode ter uma gráfica própria. Mas eu falei, Senhor, me ajuda. É tempo de ter essa gráfica ou não? Ainda estou orando, não sei. Quais são as melhores opções agora, nessa fase, né, de início de produção, que você ainda não tem uma demanda tão grande de impressão em si, né? Então, estou orando por isso, mas é uma necessidade minha e de outros irmãos. E aí a distribuição. Você não tem um correio, você não tem um sistema ainda muito organizado de distribuição. Você tem ali as vans que vão de uma capital para outra, mas ainda é tudo muito precário. Então, até onde eu sei, eu sou a única pessoa que pega e coloca uma, duas caixas de livros e bíblias no carro e vai para o interior expor esse material nas igrejas, nas casas. Eu lembro uma vez que duas histórias curtinhas. Uma vez eu fui também no distrito de Sami com o evangelista Messa e aí nós fomos em Aitequelara, uma aldeia. E aí a gente ia pegar a estrada, assim, eu tava super, assim, foi minha primeira viagem, assim, interestadual, né, com meu carro 4x4. Eu falei assim, não, eu vou para tudo quanto é lugar, não sei o quê. E aí chegamos lá e paramos no meio de uma floresta, assim, né, de um mato lá. Ele falou assim, não, nós temos que parar aqui porque o rio subiu, a gente vai ter que andar pelo meio aqui. E eu tava com duas caixas de livro. Aí eu falei assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu peguei duas sacolas de literatura, levei uma, o irmão ajudou a carregar a outra. E a hora que eu cheguei, eu falei assim, gente, eu tô aqui nos Ribeirinhos, só que é no meio do mato sem rio. Aquelas casinhas de palafita, assim, tipo, tinha umas 15 casas. É aquela coisa, pouco saindo, criança entrando, galinha saindo, e mulher entrando, e aquela coisa. Eu falei assim, tá bom, Senhor, vamos pôr essa literatura aqui, vamos ver se vai ser útil ou não, né? E aí a gente fez o culto, orou, não sei o quê, e eu tinha exposto a literatura ali numa mesa, e o pastor falou assim, olha, o pastor não, o evangelista falou assim, olha, fala um pouquinho da literatura, falei, e foi eu terminar de falar, o pessoal começou a tirar a literatura, não sei o quê, porque era a mesa da comida, e já foi tirando, aí eu pus assim na mesinha do lado, eu falei assim, tá bom, né, Deus, o senhor sabe, né? E realmente eu vendi ali uns 5 livretinhos e tal, mas teve uma menina que eu lembro da cara dela segurando o Novo Testamento de US$ 5, o pequenininho. E eu lembro ela segurando assim na frente do rosto, assim, cobrindo, só dava para ver o olho dela. E ela falou assim: eu posso pagar no domingo? É porque eu nunca vi uma Bíblia em pé. Gente,
que maravilha, Deus. Eu falei assim, Deus, eu faria toda essa viagem de novo, carregaria esses livros, vinha nessas palafitas aqui só para ouvir isso, gente. Eu nunca vi uma Bíblia em teto. Aí eu falo assim, gente, a gente tem um monte de Bíblia. A gente tem Bíblia em português em 20 versões diferentes. E poder ser o meio pelo qual Deus entregou essa Bíblia para essa menina pela primeira vez, valeu toda a pena. Valeu toda a Nossa, que pena. maravilha. E você voltou a ter contato com ela, viu ela de novo? Não, foi uma das últimas viagens que eu fiz para o interior. Assim, é muito longe da minha casa, assim. Sim, É tipo sim. assim, o mais longe que poderia ser, eu acho, da minha casa. Mas assim, numa outra visita também, a gente foi. Eu levei uns jovens da igreja, da congregação onde eu sirvo ali, na região de Dili, e falei, vamos comigo lá para Bazar Tete, que é uma igreja lá no topo da montanha. E aí a evangelista lá falou, eu falei assim, olha, você que manda, põe esses 3 jovens aqui para trabalhar e a gente vai, ela falou assim, vamos fazer visitas. Nós visitamos 7 casas e em todas as casas a gente fez culto Olha, e tal, e esses jovens cantando, dirigindo louvor, em alguns lugares eles deram testemunho, não sei o quê. Eu, beleza. E aí, na primeira casa, aí eu falei assim, vai fazer visita, a gente vai andando, que também as casas, assim, é uma trilhazinha, assim, né? Então, eu falei assim, vamos pôr na mochila aqui, pôr na sacola, não sei o que, a gente leva e a gente visitou 4 casas de manhã e 3 à tarde. E aí, na primeira casa que eu fui, a evangelista falou assim, irmã, fala um pouco da literatura que você trouxe. E eu não tinha levado de todos os livros, mas eu levei uns 12 livretos, assim, né? E mostrei, assim, para eles e tal. E sabe quando você tá falando assim, se fala, poxa, não tô tendo um feedback aqui, né? Mas, gente, esse negócio de ter feedback é muito engraçado, porque em outra cultura você não tem a mínima ideia do que a pessoa tá pensando. Pare de achar que você sabe o que a pessoa tá pensando. Uma vez o cara tava dando um testemunho, ele falou assim, desculpa ter ficado tão emocionado aqui. E eu falei assim, gente, não percebi ele emocionado. Mas, enfim, voltando para casa, aí o irmão falou assim, irmã, mas eu nunca vi isso. Eu não tinha a mínima ideia que tinha esse material na minha língua. Eu não tinha a mínima ideia que tinha esse recurso. Eu vou querer um de cada. Ele comprou um de cada livreto e comprou o Novo Testamento. Aí eu falei assim, gente, a gente não sabe, né? A gente sobe a montanha, a gente não sabe. E olha, em praticamente todas as casas que eu fui ali naquela congregação, eles adquiriram material. Porque eles estavam sedentos de conhecer mais a Deus, de aprender. E eu acho muito incrível. Eu ponho o material numa igreja, o pessoal sai, compra, sai, senta do lado de fora da igreja e começa a ler. Começa a ler. gente, é instantâneo ali, que é beber da fonte logo, né, Tabata? É, Tabata, é isso muito. é um choque para nós que temos, é como você falou, né? Tem nova linguagem de hoje, tem Almeida atualizada, tem nova versão internacional, e é teto. Fala aí um pedacinho, como que é alguma coisa em Eu vou teto? falar, eu vou falar, eu vou falar João 3,16. Fale. Eu falo assim, é o versículo. Foi o primeiro versículo que eu decorei já em 2016. Eu falei assim, é melhor falar isso. Ó, Tamba maroma, hadome tebete desmundo, nia haruka nia oma nimesa at ema nebefia rihania seila lacom, desse reta mores rohan like. João, capítulo tolo, versículo sanolorescine. Olha que Entendeu lindo! tudo? Parece. Eu entendi tudo, só o João. O nome Capítulo, próprio não versículo. muda. O nome próprio não muda. Olha, por exemplo, Efésios é Éfeso, Hum, Coríntios é Corinto, mas em geral os nomes são em português, assim, mais próximos do português, né? Eu acho que por causa da colonização portuguesa e talvez teve uma Bíblia em português lá há 500 anos, alguma coisa assim, né? Então, mas às vezes eles usam o nome indonésio, porque o Tetum, ele é 60%, digamos, Tetum Terik, a base dele é Tetum Terik, que é uma língua do Timor, e aí você tem uns 20% de português, uns 20% de indonésio. Por hum, exemplo, horas você fala
em você fala em indonésio. Data, você fala em português. Preço de 1 a 10 você fala em tétum, depois você fala em indonésio. E aí, minha filha, a gente já é ruim com o número em outra língua, né? E aí o negócio pega. Mas Deus deu uma habilidade. E Tabata, fala pra gente aí, dicas para quem quer ser um missionário lá no Timor. Fala umas dicas aí. Nossa! Olha, gente, eu acho que não só no Timor, mas em todo lugar. Eu penso assim, conheça o campo, né? Eu acho que tem aí, gente, tem mais livros sobre o Timor em português do que em tétum. Tá? Olha, Os livros que tem interessante. sobre o Timor, às vezes, mesmo publicados por timorenses, foram publicados por editoras portuguesas ou brasileiras e estão em português. Então, você tem essa literatura. A língua oficial do Timor é o português e o tétum. Então, se você entrar no site do governo, você vai ter informações. Ali é um português de Portugal e tal, mas você tem ali informações que você pode conseguir. Eu acompanhava censo do Timor, pesquisas, relatórios da ONU, né, antes mesmo de estar no Timor. Então, esse tipo de informação é essencial. Conheça o campo, porque eu falo, não adianta você tirar um projeto da sua cabeça. Você tem que pensar numa necessidade que atenda à situação do país, né? Por exemplo, esse é um projeto necessário e viável, eu creio. Mas não é fácil. Vai ter aí as suas dificuldades, por exemplo, a impressão, a questão da língua, não sei o quê. Isso não inviabiliza o projeto, mas dificulta um pouco. Mas pense num projeto que é necessário, que a igreja vai precisar. Visitem o campo, sabe? Não tenham medo de investir tempo e não vá assim pensando que você vai passar, sei lá, 2 semanas no campo e você vai conhecer o campo. Vá com o tempo, vá para passar, sei lá, o visto é 90 dias, vá passar 90 dias no campo, sabe? Conheça, vá para o interior, saia da capital. As capitais não são não são o país. As capitais são sempre mais estruturadas, mais organizadas, né? Por exemplo, a gente estava falando de Bíblia. Você tem lugares no Timor-Leste que ainda não tem energia, né? A gente tem Bíblias no smartphone. Então, você tem lugares que não tem energia, você tem lugares que tem energia, mas ainda não tem sinal de telefone, de internet. E aí você tem lugares onde tem internet, mas as pessoas ainda não têm smartphone. Então, por exemplo, quando você vai pensar no seu projeto, você tem que considerar isso. Por exemplo, um projeto de produção de literatura tem que considerar uma literatura impressa. Por quê? Porque a gente não quer distribuir ele na capital, a gente quer distribuir ele no Timor todo. O nome da minha editora é Mar e Montanha, porque lá você tem o litoral e você tem as montanhas. E a ideia é, eu quero que essa literatura chegue em todo lugar. Então, é Mar e Montanha, taça no fogo. Olha aí que maravilha. E como que é a alfabetização do pessoal aí? Aí não, né? Lá no Timor. Olha, alfabetização que a Secretaria de Educação não me ouça, né, que o Ministério da Educação não me ouça, mas eles insistem no português, eles querem que o material seja em português, que as aulas sejam dadas em português, eles adotaram a língua como oficial e começaram a alfabetização, ou tentaram reinserir o português na alfabetização na escola, mas, por exemplo, as crianças já não falam tétum desde criança, elas falam a língua local. Né? Talvez as crianças ali da capital falem o tétum, mas não é a língua do coração delas, não é a língua do povo delas. E aí elas já vão ter o contato com o tétum mais intenso. E aí você tem o material em português, né? Às vezes o professor sabe português, mas o aluno não sabe português. Às vezes você tem aula em português, mas aí tem uma tradução para o tétum, quer dizer, o aluno também não vai prestar nenhuma atenção no português. Não. E aí você tem, às vezes o professor passa a matéria em português, o aluno copia em português no caderno, e aí o professor tem que explicar em teto. O professor tem que explicar em teto. Nossa. Então,
complicado, é complicado. Não. Eu acho que Tabata, na minha visão, que adotar o português foi uma falha para a alfabetização. Eu acho que eles não vão conseguir realmente alfabetizar o país até eles adotarem realmente o teto. 100%. Nossa, e interessante. Ô, Tabata, e a situação da igreja hoje no Timor-Leste, como que é? É, a igreja, eu falo que essa igreja é nova, né? O país é um país novo, a igreja é uma igreja nova, com cerca de 50 anos, né? A igreja protestante, ela praticamente chegou com a chegada da Indonésia. Então, você tem aí uma igreja que ainda está se formando. E aí você tem que pensar, a outra coisa que eu falei, o acesso à Bíblia, né? Uma igreja que ainda não tem um acesso à Bíblia, por exemplo, você tem várias denominações no Timor. Você tem a presbiteriana, você tem a protestante. Protestante é uma igreja, uma denominação. Você tem Batista da Convenção, Batista Nacional, Quadrangular, Assembleia de Deus. E aí você tem algumas denominações daquela região, Vitória Família, Visão Cristã e outras. Então você tem ali algumas denominações. Até onde eu sei, a Igreja Presbiteriana é a terceira maior denominação. E nós, como a terceira maior denominação, temos 23 igrejas no país todo, igrejas e congregações. Não são igrejas todas organizadas, igrejas e congregações, e 13 pastores. Olha que Então bom. você tem uma igreja pequena, na verdade, né? Mas uma igreja, eu falo que é uma igreja nacional, né? Você tem algumas denominações que têm uma influência maior de estrangeiros, e na igreja presbiteriana você tem essas 23 igrejas, congregações sendo lideradas por nacionais. Olha que legal, hein? Então, por exemplo, eu sou missionária, eu chego lá e trabalho, né, com o nacional, né? E eu acho isso muito bom. Eu acho isso precioso, assim. Então, você tem essa igreja, mas é uma igreja que, como eu falei, conhece Jesus, mas crê em Jesus, mas ainda tem muito para aprender sobre Jesus, né? É uma igreja que acabou de receber o Novo Testamento impresso, você tem a maioria que ainda não leu. Talvez você tenha aí mesmo dos próprios pastores, pessoas que ainda não leram o Novo Testamento inteiro na língua deles. Eu já participei de culto que o pastor traduziu ali na hora o texto. Então, a pessoa, por exemplo, vamos falar de João 1, de 8 a 11, sei lá. E aí ele não tem os versículos anteriores, ele não tem os versículos posteriores. Aquilo que ele escutou no culto é a palavra que ele, né, a Bíblia que ele vai ter naquela semana. Então, essa, por enquanto, é a realidade. Uma igreja que precisa crescer muito ainda em conhecimento da Bíblia e de quem é Deus. Nossa, que maravilha. E Tabata, agora eu quero saber sua experiência ministerial. Como você descobriu que você queria ser missionária, queria ir para o Timor-Leste? Conta pra gente. Olha, eu falo assim que eu me converti já com o chamado missionário. Eu me converti. Na verdade, assim, a minha conversão foi um processo. Quando eu tinha 16 anos, eu descobri que Deus existia. E com 22 anos, eu descobri quem era esse Deus que eu existia, né? Então, quando eu descobri que ele existia, eu fui para a igreja católica, eu me batizei na igreja católica, fiz primeira comunhão, crisma, tudo, né? E daí eu dei uma passeada na igreja messiânica, visitei uma vez o espiritismo, até que eu fui para a igreja presbiteriana, que foi onde eu conheci realmente que é, esse era o Deus, né? Esse era o Deus que eu sabia que existia. E nessa época, né, na igreja presbiteriana, que eu entendi, eu falo assim, eu sinto que a minha conversão e o chamado missionário vieram juntos, né? Nessa época, assim, eu entendia que parte do meu trabalho seria num outro contexto, uma outra cultura. E isso foi em 2002, né? 2012, 10 anos depois, eu comecei a orar sobre ir para o Timor-Leste e o que fazer no Timor-Leste. E aí eu falo que 10 anos depois eu cheguei no Timor-Leste, né?
Mas foi um processo assim. Meu primeiro ano de oração, eu perguntei, Senhor, o Senhor quer que eu vá para o Timor? Eu vou fazer o quê? E eu acho que essas duas perguntas foram essenciais aí para o início do ministério. Então foi 10 anos orando, 10 anos preparando, é isso mesmo? Foi. Olha aí que O maravilha. primeiro ano eu só orei. O primeiro ano eu só Sim. orei. Depois, como eu já tinha formação em jornalismo, eu fui para o mestrado em missiologia. Eu fiz no SEM, né? O meu mestrado foi maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu estudei, assim. Realmente fez bem para minha alma e para o meu chamado. Depois eu fiz a complementação no CFM, que é o curso da PMT. E depois eu fui encaminhada para o CPO, né, que é o curso teológico, fiz o CPO lá em Garanhuns, também foi um tempo preciosíssimo ali para o meu crescimento espiritual, de vida cristã. E depois a gente tem que fazer o curso de plantação de igrejas em patrocínio, eu fiz também, ensinando de orientação, tal, cumpri os pré-requisitos. 2018, ok, missionária da PMT, né? Eu falo que a gente é missionária junto à PMT, porque a gente é missionária da igreja. Eu sou missionária da Igreja Presbiteriana Antioquia de Anápolis, né? Eles que me enviaram, né? A agência é um braço da igreja que auxilia. Então, eu trabalho, sou missionária da Igreja Presbiteriana, trabalhando junto à PMT no Timor-Leste. Que maravilha. Você é natural da onde? Eu sou natural de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Olha Eu aí. fui Eu fui para Anápolis para trabalhar em Asas de Socorro. E quando eu cheguei em Asas de Socorro, eu falei assim, gente, aqui é meu ministério, é aqui que eu vou casar, ter filho, vou comprar uma casa aqui em Anápolis, é aqui, vou morrer aqui. E falei, é aqui mesmo. E aí, no segundo ano de Asas de Socorro, eu já comecei a orar assim, Senhor, o Senhor quer que eu vá para o Timor, não sei o quê. Eu até falei para minha chefe, ela tinha acabado de me contratar. Eu falei assim, ó, eu tô orando para saber se Deus quer que eu vá para o Timor. Ela falou assim, fica quieta aí, que Deus não respondeu ainda. Ai, que maravilha. Olha só, Tabata, fala pra gente uma mensagem aí para aqueles que querem servir, né, em projetos transculturais. E fala também como foi seu choque de cultura, né? Chegou lá no Timor, comeu já cachorro, conta pra nós. Gente, cachorro é caro. É Cachorro é mesmo? caro, né? Não é barato, não. Eu só não comi por causa disso, mas eu quero experimentar. É... Eu quero experimentar. Olha, eu falo que quando eu cheguei no Timor, eu cheguei em casa. Eu sinto isso, assim. Quando eu cheguei no Timor, eu cheguei em casa. A minha irmã mais nova, que... Tá ouvindo? Ops. Tá, tô. A minha irmã mais nova, que não é cristã, minha família não é cristã, na verdade, e ela falou assim, Tabata, desde que você decidiu para o Timor-Leste, todos os lugares foram sala de espera. Agora, realmente, você chegou em casa. Foi essa a sensação. Eu falo que, assim, a minha alma estava totalmente feliz, adaptada, contente, lidando com os desafios, é, assim, não vou falar que é fácil, vou falar que é mil maravilhas e tal. Mas o meu corpo não entendeu. Eu falo assim que o meu corpo ficou perdido em algum fuso horário e não sabia onde estava. Eu fiquei muito doente, desde o começo, desde o primeiro mês no Timor-Leste até eu sair para vir para o Brasil fazer esse tratamento. Eu fiquei muito doente. E aí isso atrapalhou bastante, né? Eu acho que acaba desmotivando, não é desmotivando, tô desmotivada, mas assim, você planeja não sei o que, e aí você tem que parar, fiquei doente. Aí você vai fazer não sei o que, tem que parar, fiquei doente. Então, foi complicado, foi difícil. Eu falo que fora a doença, o mais difícil para mim foi a solidão. Eu falo assim, eu já sabia que eu ia ter alguma dificuldade com alimentação e tal, eu já estava esperando por isso, mas você não espera, sei lá, né, passar mal quase 2 anos. E eu sabia da solidão, e a gente sabe, né, mas você viver a solidão é diferente. E eu falo que não é nenhuma solidão de que eu não tinha companhia, é mais aquela solidão realmente de não ter aquele amigo de alma, que assim, é com o tempo, né? Eu falo que um amigo de alma é um presente de Deus para você. E a hora que você acha, agradece, porque não é uma coisa que você pode fazer, é uma coisa que acontece. Então, eu ainda estou orando, né, por amigos de alma ali.
E claro, o fato de ter outros brasileiros ali, inclusive mais 3 missionários da PMT, ajudaram, né, nisso tudo. Quando eu fui em 2016, eu achei que eu ia ter problemas com a roupa, né? A gente no Brasil gosta de uma alça, de um ombro aparecendo, as nossas bermudas são no joelho, né? E lá eu tenho que cobrir o joelho, eu tenho... Ah, obrigada aí o pessoal que está mandando mensagem. Não estou conseguindo, Pastor estou Ivan, tentando aqui, mas não estou conseguindo pastor acompanhar Ivan, as mensagens. Mas muito obrigado, pessoal que está assistindo, participando aí ao vivo, que vai assistir depois também, né? isso Mas eu mesmo. achei que eu ia ter problema com a roupa, né? De ter que usar a bermuda abaixo do joelho, ter que cobrir o joelho, o ombro. Na igreja é só de saia ou vestido, né? Em qualquer denominação. Mas eu falei, não. Olha, quando eu fui em 2016, eu voltei, eu já adaptei meu guarda-roupa para isso, né? Claro, aquelas blusas de ficar em casa eu ainda tenho, mas assim, todas as minhas roupas já estão assim adaptadas para o Timor-Leste, vestidos e tudo mais. Então foi tranquilo. Eu tive um pouquinho de dificuldade com o meu nome, porque eles têm muito apelidos. E quando eu cheguei lá, a missionária Ellen falou assim, Tabata, se você não escolher um nome para você, eles vão escolher. E aí eu queria Tata, Tata é morder, eu queria Mori, aí Mori é cheirar. Aí até a moça que trabalhava, ela falava assim, seu nome é... Eu falei assim, não vai dar certo. Eu falei assim, Ata, ficou Ata. Então eu sou a Mana Ata, né, do Brasil, missionária da Igreja Presbiteriana, então beleza. Mas eu sinto um pouquinho de falta ali do meu nome. Mas, assim, me adaptei bem com isso. E depois, menina, a gente é jornalista e a gente vai publicar livro do outro lado do mundo e a gente já escreve há 25 anos e a gente não tinha noção que ia ter que mudar o nosso estilo de escrita. Eu falo que aí foi o meu verdadeiro choque cultural. Eu falei assim, o quê? Eu posso abrir mão de tudo, mas da minha vibe de escrita, do meu estilo, como assim, né? Isso aí é muito pessoal, já faz anos que eu construí isso. E aí eu falo que eu realmente tive que abrir mão, assim, disso, sabe? Abrir mão disso para que Deus pudesse me usar escrevendo literatura na língua teto. Engraçado, né? É uma coisa tão óbvia, mas eu tive que passar por esse processo. Olha, gente, cada um no seu projeto, assim, naquilo que você vai fazer, na sua área de atuação, você vai descobrir que, assim, olha, eu sei fazer isso, e é assim que eu faço. E, de repente, não é. De repente, esse jeito está tudo errado, né? Quando eu escrevi um texto, a professora falou assim, Paula, você não seguiu uma regra de contação, história na língua teta, você não seguiu uma. Ela falou assim, não é questão de corrigir a sua língua. Você tem que escrever de novo. É reaprender, né, Tabata? Na verdade, você Reaprender. aprendeu E muito, você né? vira um bebê, você vira uma criança. Tem que estar preparado, eu acho que para ir para qualquer lugar, né? Para não levar um choque cultural também. E quem diria, né, no seu texto, né? Você ia ter que mudar seu estilo. Não, não físico, né? Mas estrutural ali. Otávio, fala pra gente o seguinte: é uma mensagem para os pastores, os líderes, e uma palavra. O que você manda para nós, irmã? Tá bom. Olha, pastores, eu queria incentivar vocês, e eu sempre faço isso em todas as igrejas que eu faço, orem para que das suas igrejas Deus envie missionários. Ore para Deus levantar missionários nas suas igrejas, para que o Senhor possa, do meio de vocês, né, levantar pessoas para o Timor-Leste e para outros lugares, né? Orem por nós, né? Invistam em nós, saibam de nós, mas orem para que da sua igreja Deus levante missionários. E acompanhe o seu vocacionado, né? Não deixa ele solto. Eu falo assim, vem um vocacionado que quer ser pastor, a igreja já tem ali o passo a passo. Aí vem um vocacionado que quer ser missionário, a igreja, socorro, vai para a PMT, né? Mas assim, a igreja tem que acompanhar o vocacionado. E às vezes, quando é uma mulher, é mais complicado, porque talvez você falasse, vai para o seminário também. O primeiro passo é ir para o seminário. Mas a mulher, a gente fica meio perdida, a igreja ainda fica meio perdida, né? Então acompanhe, né, o seu vocacionado, a sua vocacionada,
invista no período de treinamento dele, dela, né? Esse período de treinamento, a gente precisa de companhia, a gente precisa de investimento, a gente precisa de oração, até para ser perseverante, né? E claro, invistam também em nós, orem por nós, nos conheçam, né? Recebam nossos informativos, compartilhem com a igreja, aqueçam o coração da igreja com a obra missionária. Aleluia, é isso mesmo. Meu coração foi aquecido, né, através das irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina, que sempre teve lá o Natal Missionário, sempre teve. Aí eu falei, gente, olha que interessante, né? Aí eu comecei a despertar para a missão, sabe? Aí eu conheci a Ema Castro, né, maravilhosa. Sim, Aí eu missionária. participei do Emolim, isso, do Emolim também. Aí conheci Kleber, a Kate. Então aí você vai se envolvendo, vai vendo, gente, eles são reais. Porque muitas vezes, Tabata, a gente tem. É muito romântico, né? É muito romântico o nosso envolvimento com a ação missionária. E eu acredito mesmo que a igreja presbiteriana é uma igreja missionária, né? Fomos colonizados, né? Colonizados pelo Simon, eu não sei se falar o nome dele, não, mas é Evangelizados, Simon. evangelizados, isso. Evangelizados pelo E, Simon. exatamente. Exato. Ele missionário saiu, né? Acho que está chegando a hora da gente sair do conforto mesmo, né? É muito bom estar em casa, é maravilhoso, mas tem gente que não sabe nada de Cristo, né? E até que enquanto o último predestinado não souber, ele não vem, ele tem que saber, né? O pessoal fala assim, Maranata, vem, Senhor, vem, Senhor. Vai evangelizar, meu irmão, vai evangelizar, que enquanto não alcançar, ele não volta. É Olha, isso eu tô lembrando de um missionário, eu estava até conversando aqui com uma colega aqui no hospital, e eu lembrei da história dele, é do livro Senhores da Terra, do Dom Richardson, e o missionário, ele foi negado foi rejeitado por 3 agências missionárias. 3 agências missionárias, né? E eu falo assim, gente, eu teria desistido. Eu não, meu Deus, olhou para minha cara e falou assim, não, você, minha filha, você é missionária. Eu ia falar, nossa, acho que é mesmo. Não dá, não. Eu falo que Deus precisa de um cursinho de RH de vez em quando, que eles chamam as pessoas assim, que você fala, Senhor, manda aquele, olha que capacidade daquela pessoa. Mas Deus quer enviar a gente. E aí, eu lembrei de outra pessoa, que é o Cameron, o tio Ken, que foi o último Vidas que Inspiram que eu fiz, do podcast Missionando. Gente, quem não ouve podcast Missionando aí, eu e Jussi Aredes estamos por lá fazendo acontecer para vocês, então ouçam. Mas ele é o fundador da WICF, da CIL e da JARS, que é de aviação missionária. E o WICF é CIL de tradução da Bíblia. E eu lembro que quando ele chegou no campo, no segundo dia ele ouviu o pessoal que tinha recebido ele lá falando com um colega e falou assim, olha, você até que pode se dar bem com o ministério aqui na Amazônia, mas o seu colega não vai durar 3 meses. Ô, gente, você se prepare, tem toda uma crise. Ele teve uma crise assim que o pai dele perguntou por que você quer ser missionário? E ele falou, não sei. Ele falou assim, essa não é boa resposta, não vai não. Enquanto ele não soube porque ele queria ser missionário, o pai dele não liberou. E aí você chega lá e no segundo dia de campo, você ouve, aquele ali não vai durar 3 meses. E, gente, com 80 anos, esse homem estava visitando o campo para iniciar ministério. Então, assim, gente, é você, não é o outro, não é aquele que você está pensando ali, poxa, aquele ali podia ir para o Timor-Leste. É você, meu amigo. Eita, Ore, Deus. ore, Sou Senhor, eu, sou eu. eu senti aqui uma coisinha pelo Timor-Leste. Usa, pergunta para Deus, Deus, o que é? Gente, não tenha medo de gastar tempo em oração. Primeiro, a média do treinamento é 5 anos, tá? Então não tenha medo de gastar aí 1 ano orando especificamente se Deus quer que você seja missionário. Quer dizer, Deus quer outra coisa para você e glória a Deus. Ore para que Deus, o que o Senhor quer? Faça as perguntas certas. Senhor, o Senhor tem algum povo específico para mim, um ministério específico para mim? Pergunte.
Deus, quem serão meus parceiros? Qual agência? Pergunte. Não tenha medo não de não saber. Não é para saber mesmo não, porque se você acha que você sabe, você já está errado. Ora, ora e não tenha medo de gastar tempo em oração. Eita, maravilha, hein? Missionária Tabata, direto do Timor-Leste. E manda pra gente aí, Tabata, como as pessoas podem se tornar parceira aí de vocês para os objetivos que tem aí no Timor. Com certeza, é que nem você falou aí, queria em 10 anos, né? Queria publicar mais livros. Como que pode tornar parceiro para que esses sonhos aí, esses projetos possam se tornar realidade? Gente, aqui no meu Instagram, primeiro, tá? Já tem lá meu Linktree, lá tem todas as informações que vocês precisam, mas eu vou fazer um post também hoje à noite ainda já para dar mais informações para vocês entrarem em contato. Mas, gente, o principal é façam contato pelo WhatsApp para vocês receberem os pedidos de oração, estarem por dentro do que está acontecendo. Eu envio informativo a cada 3 meses, envio, mas a cada 15 dias eu envio uma história, uma informação, algo para você orar, para você me acompanhar no campo mesmo, para você, o negócio é tamo junto, entende? E eu tenho agora, né, esse desafio da saúde, graças a Deus, eu fiz uma cirurgia há 2 semanas, graças a Deus, foi tudo bem, e tô doida para voltar para o Timor, né? Então orem por isso, aí para essa recuperação acontecer tudo bem. Tem um encontro da Base Ásia em julho, então eu quero ir já direto para a Tailândia, onde vai ser nosso encontro, e de lá já para o Timor-Leste. Então, orem por isso, orem pelo nosso encontro e tudo mais, né? E, pessoal, ofertem, né? O Ministério de Produção de Literatura é um ministério caro, mas, como eu disse, é um ministério necessário e viável. Eu acho que a Igreja do Brasil pode custear esse projeto, né? Faça a sua oferta, né? Me convide, ainda estou mais um mês por aqui. De repente dá para eu ir até a sua igreja, ou dá para eu participar de uma live com a sua igreja, ou de uma reunião de oração online, ou mandar um vídeo para a sua igreja com algumas informações. Faça contato, né? Pegue informações aí para você compartilhar com a sua igreja também. É assim que começa uma parceria, né? Não é assinando um contrato, vamos ser parceiros aí por 3 anos. Não é assim. A gente começa mesmo conversando e orando um pelo outro. Então, faça contato. Esse é o primeiro passo, tá? E aí você já tem aqui o meu Instagram e vocês têm também ali o Linktree com várias informações sobre o projeto Baruch e os meus contatos. Oh, maravilha, gente, é isso mesmo. Lembrando que todas temos mais lives. Tem uma que ela fez com a Bela, acho que foi bem na época da Covid, 2021, que você fez também, tá? Aqui salva também. Todas as lives são salvas no nosso canal do YouTube, né? Também a PMT, IPB, o nosso site, apmt.org.br e áudio no Spotify e no APMT Podcast, que tem lá. A Moura falou aqui, deixa eu achar que ela falou que As Vidas que Inspiram é meu favorito. Moura Tali. Ai, lindeza! Oh, obrigada, querida! Mas é o meu também. Eu amo fazer e amo ouvir. É muito bom, muito bom. Então, minha amada, os pedidos de oração, você já falou um pouco pela sua saúde, pelo encontro, né? Aí depois você escreve para mim, que a gente vai deixar linkado aqui embaixo dessa live também. Nosso amado Kleber vai colocar aí os pedidos de oração. Tabata, muito obrigada, uma delícia conversar com você. Você é linda, preciosa. Vamos conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Vou orar para a gente se ver no Emolim desse ano. Não quero ir embora antes do Emolim. É verdade. O Emolim acho que é setembro, dá um pulinho em Bragança esse mês. Deus proverá. É isso mesmo, minha amada. Muito obrigada a todos que participaram aí. Fábio, Ivanda, pastor Ivan, que eu já falei. Todo mundo, Júnior. Muita gente participando. Tem Murilo, Anderson. Isso, obrigada, Sónia. Obrigada também. Obrigada, lindeza. E obrigada, minha queridona. Foi muito bom falar com você. Muito bom falar com você também, viu? Vamos ver se Deus quiser antes de você voltar lá para o Timor. Tá bom. Então, assim, que Deus abençoe todos. Mais um bate-papo com a PMT. Eu encerro por aqui. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, gente. Até.